Química 2. Nessa semana, nós vamos dar início à semana 8, a semana onde nós vamos trabalhar dois assuntos importantíssimos. Vamos trabalhar com a diluição e vamos trabalhar com as misturas de soluções sem reação. Galera, estamos dando início ao fim de soluções. Soluções é um capítulo um pouquinho extenso, você viu, passamos aqui no curso praticamente 5 semanas dentro das soluções, e é importantíssimo que a gente termine da mesma maneira que a gente começou, com toda a teoria, com todo o embasamento teórico muito, mas muito solidificado. Já vou adiantar para você, essa aula ela tem um embasamento teórico muito grande. Eu vou dar para você toda a base teórica para que você consiga resolver todos os problemas de soluções e todos os problemas de misturas de soluções sem reação. É importantíssimo que você anote tudo, é importantíssimo que você preste muita atenção em todos os detalhes que eu vou falar aqui. Tranquilo? Vamos começar a nossa brincadeira? Vou começar a nossa brincadeira falando um pouquinho aqui de diluição. Turma, primeira coisa, diluir significa o quê? Turma, diluir significa acrescentar solvente. Na verdade, pessoal, nós podemos diluir de duas maneiras. Nós podemos realizar uma diluição de duas maneiras. A gente pode diluir acrescentando solvente, nós podemos diluir retirando soluto. Óbvio, é muito mais fácil diluir acrescentando solvente. Então, praticamente em todas as questões, nós vamos sempre diluir acrescentando solvente. Como o nosso solvente universal é a água, então você vai perceber que sempre nos problemas de diluição haverá um acréscimo de água. Só que aqui tem um detalhe. Quando você dilui, ou seja, quando você aumenta a quantidade de solvente, quando você aumenta a quantidade de água, você está diminuindo a concentração de uma solução. Turma, diluir, presta atenção e não se esquece disso. Diluir significa diminuir a concentração. Vou dar um exemplo do teu cotidiano para que você possa perceber que diluição é algo que você faz todo dia, é algo que você faz toda hora. Presta bem atenção. Turma, quando você vai fazer um cafezinho e você não tem o hábito de fazer o café, principalmente café instantâneo, tá? Você pode algumas vezes, colocar mais pó de café do que a quantidade de água. E o café ficar, como você fala, forte. É aquele café que você bota assim, ó, você faz... Esse café tá forte, meu Deus! Aí quando você fala para alguma pessoa que o café tá forte, o que a pessoa diz? Coloca água. Coloca água para o café ficar mais fraco. Então, diluir significa dizer o quê? Diminuir a concentração. Gente, nós podemos diminuir a concentração de duas maneiras. Nós podemos diminuir a concentração colocando solvente ou retirando soluto. É óbvio, já falei isso aqui. É muito mais fácil diluir acrescentando o quê? Solvente. Beleza? Então preste atenção. Eu tenho aqui, ó, vê só, uma solução tranquilo, e eu vou adicionar, olha só, solvente. Beleza? Adicionei solvente, produzi, fiz uma diluição. Repare que o volume da minha solução, o quê? Mudou. No caso, o volume da minha solução aumentou. Tranquilo? Duas coisas importantes para que a gente possa entender essa questão da diluição. Em uma diluição, o volume da solução o quê? Aumenta. E em uma diluição, a concentração da solução diminui. Gente, vou pegar aqui, ó, pegar o lápis aqui, para que a gente possa entender isso aqui bem direitinho. Não se esqueça mais nunca disso. Em uma diluição, o volume da solução aumenta. O volume da solução aumenta. E a concentração da solução diminui. Ah, Flávio, então significa dizer que volume e concentração em uma diluição são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se você aumentar o volume para 10,
você diminui a concentração em 10. Se você aumentou o volume em 100, você diminui a concentração em 100. Isso é muito importante. Isso é um detalhe, tá? Que vai fazer a gente resolver muitas questões de cabeça, sem fórmula, sem regra de 3, só com raciocínio lógico matemático. Tranquilo? Então não se esquece desse detalhezinho aqui não. Deixa eu mudar de cor, até para ficar mais bonitinho. Cadê a cor da tinta? Vou botar um verdinho. Ó, vê. Pronto. Beleza? Não se esquece disso, ok? Aí presta atenção que agora eu vou fazer algumas deduções importantes para a gente. Vem cá, olha só. Gente, em uma solução, o que você tem? Você tem uma solução que a gente vai chamar de solução que? Inicial, beleza? Essa minha solução inicial, ela tem uma concentração. Eu vou utilizar a concentração comum. A concentração comum é o quê? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma diluição. Uma diluição nada mais é do que você o quê? Aumentar o volume e o quê? Diminuir a concentração. Tranquilo? Quando eu aumento o volume e eu diminuo a concentração, eu produzo, após a diluição, uma nova solução, que eu vou chamar essa nova solução de solução final. Essa minha solução, ela tem uma nova concentração. A nova concentração vai ser exatamente a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Turma, tem uma coisa dentro das soluções que é importante que a gente comente e que você não esqueça. Turma, repara. Quando eu faço uma diluição, quando eu acrescento solvente, eu não estou mudando, isso é muito importante que você perceba isso, eu não estou mudando a quantidade de soluto. A quantidade de soluto na minha solução inicial é igual à quantidade de soluto na minha solução o quê? Final. Então, em uma diluição com adição de solvente, a massa do soluto inicial da solução é igual à massa do soluto final. Como essas massas são iguais, eu posso dizer que a concentração inicial é igual à concentração final. E a partir dessa dedução, criar o quê? A partir dessa dedução, criar a fórmula da diluição. Gente, todo problema de diluição, ele pode ser resolvido a partir dessa formulazinha bem simples, que é a fórmula da diluição. A fórmula da diluição é o quê? É a concentração da solução inicial vezes o volume inicial. Se você quiser chamar de concentração da solução 1, volume da solução 1, não tem problema nenhum. Isso vai ser igual à concentração da solução final, volume da solução final. Flávio, qual é a diferença de uma fórmula para outra? Somente a unidade de concentração. Na segunda, eu estou trabalhando com a molaridade, a concentração em quantidade de matéria, beleza? A molaridade. E na primeira, eu estou trabalhando com o quê? Com a concentração comum. Mas essas fórmulas, pessoal, elas são o quê? Elas são idênticas. Elas relacionam a concentração da solução 1 com a concentração da solução 2. Concentração inicial, concentração final. Você pode estar falando assim, Flávio, vê só, nas duas aulas, da semana 6 e da semana 7, você trabalhou as expressões de concentração da solução. E você falou pra gente que a gente não ia trabalhar com fórmula. Por que tu está trabalhando com fórmula agora? Porque é o seguinte, pessoal, a regra de 3, numa diluição, ela tem um detalhezinho. E esse detalhezinho, você tem que estar muito atento para você não esquecer desse detalhezinho na hora da prova. Então, como é um detalhe, como é uma característica, um detalhezinho, eu não gosto de trabalhar com a regra de 3 exatamente por isso. Que na hora da prova você tem que estar extremamente atento e lembrar desse detalhezinho da regra de 3 numa diluição. Então, por isso que em diluições eu gosto de trabalhar sempre com a fórmula. Tranquilo? Beleza? Diluição é relativamente fácil. Vamos para as questões? Vamos lá? Turma, pega a tua apostila. Isso. Pega a tua apostila. Só presta pegando a apostila. Vai. Pega a apostila. Eu vou contar até 5 para você pegar a sua apostila e abrir aí, ó, na pré-aula da semana 8. Vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5. Beleza? Pegou direitinho? Então, vamos lá. Questão 2 da nossa pré-aula, semana 8. Vamos lá. Questão 2. Vê só. Tem assim. Considere, vou até botar assim para eu poder ler melhor, tá? Ó, considere que a 100 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre com uma concentração igual a 40 gramas por litro foram adicionados 400 ml de água destilada. Nesse caso, cada ml da nova solução apresentará em massa uma massa em miligrama igual a... Turma, presta bem atenção. Olha só, viu? Presta bem atenção. Eu tenho uma solução que eu vou chamar de solução 1. E essa minha solução 1, eu vou até mudar de cor porque tem muito vermelho, né? Deixa eu mudar de cor. Pronto. Eu tenho uma solução 1, vou até botar aqui, ó, solução 1. Eu tenho uma solução 1 e essa minha solução 1, ela tem um volume, 100 ml. Tranquilo? E ela também tem uma concentração de 40 gramas por litro. O que eu fiz? Eu adicionei a minha solução 1, olha só, eu adicionei a minha solução 1, 400 ml de água. Tá claro aí? Tá, não tá? O texto tá muito claro. Se eu adicionei água, o que eu fiz? Uma diluição, beleza? Então, eu vou produzir uma solução que eu vou chamar de solução que 2, tranquilo? E essa minha solução 2, ela tem um volume. Qual é o volume da minha solução 2? 500 ml. Aí você diz assim, oxe Flávio, da onde veio esses 500 ml? Oxente, a solução 1 tinha 100 ml, tu não adicionou 400, então 400 ml de água adicionada mais 100 ml do volume da solução 1 vai dar um volume da solução 2 de 500 ml, beleza? O que eu não sei e o que eu vou procurar é a concentração da minha solução 2, tranquilo? Já que é uma diluição, o que a gente vai fazer? Olha, fórmula da diluição. Concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual a concentração da solução 2, volume da solução 2. Turma, é só aplicar o quê? É só colocar na fórmula. Qual é a concentração da solução 1? 40, tá aqui. Qual é o volume da solução 1? 100, tá aqui. Quem é a concentração da solução 2? Quem a gente quer encontrar. Tá aqui, ó, olha ele aqui. E quem é o volume da solução 2? 500, tá aqui. Simples, concentração 2 igual a 8 gramas por ml. Gabarito da nossa primeira questão, cadê? Da nossa segunda questão, foi mal. Gabarito da nossa segunda questão, letra C de Colômbia. Letra C de Colômbia. Tranquilo? Beleza? É aquilo que eu sempre digo para vocês nas aulas presenciais e também falo aqui nas aulas online. Turma, tudo começa com uma boa interpretação. Tudo começa com um bom raciocínio lógico-matemático. Se você tem uma boa interpretação, se você tem um bom raciocínio lógico-matemático, as coisas elas vão ficar mais fluidas, as coisas vão ficar mais fáceis. Tranquilo? Beleza? Continuando na apostila, questão 3. Vamos lá. Turma, a questão 3 diz assim. Vê só essa questão 3, presta bem atenção. No laboratório de química, o estoque de reagentes disponível pode ser formado por soluções concentradas. Partir-se de uma solução concentrada para se obter uma solução diluída é um procedimento de rotina em laboratório. Na preparação de uma solução diluída com base em mais uma concentrada, retira-se um volume da solução concentrada de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, para preparar 500 ml de uma solução diluída, 0,2 mol por litro. Aí ele fala, se, aí ele já deu a fórmula da concentração, da diluição. Vê que massa. O volume inicial, se o volume inicial de NaOH é mol por litro retirado para se obter a solução diluída, corresponderá. Turma, novamente, veja só o que ele fala, tá?
Muito importante que a gente preste atenção nisso aqui. Olha só. Na preparação de uma solução diluída, com base em uma mais concentrada, retira-se um volume da solução concentrada para se preparar 500 ml de uma solução diluída 0,2 mol por litro. Gente, esses 500 ml que ele deu para você é o volume da solução diluída, é o volume 2. E ele deixa muito claro no texto. Beleza? Então, 500 ml, esses 500 ml que você está vendo aqui, é o volume da solução 2. E esse 0,2 mol por litro é o quê? É a concentração da solução 2. Beleza? Ele disse que essa solução 2 veio de uma solução concentrada, veio de uma solução 1 de concentração 1 mol por litro. O que ele está querendo na questão? Ele está querendo na questão o volume da solução 1. Beleza? O volume da solução 1. Galera, ele deixa muito claro no texto que é uma questão de diluição. Se é uma questão de diluição, vamos jogar na fórmula. Molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual à molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2. Presta atenção. Quem é a molaridade da solução 1? 1 mol por litro. Olha ele aqui. Quem é o volume da solução 1? Quem a gente está querendo. Quem é a concentração da solução 2? 0,2 mol por litro. E qual é o volume da solução 2? 500 ml. Fazendo essas continhas aqui, bem simples, o volume da solução 1 vai dar exatamente 100 ml. 100 ml é o gabarito. Cadê da terceira questão? Letra D. Letra D de que, Flávio? Letra D de Dinamarca. Tranquilo? Beleza? Gente, vê só. Novamente eu vou partir da ideia, tá certo? Da ideia de que você tem que ter uma boa interpretação. As questões de diluição, as questões de misturas, elas exigem da gente uma ótima, mas é uma ótima interpretação. Tranquilo? Beleza? Galera, diluição é só isso. Agora é o quê? Exercício, tá? Pega os exercícios para casa de diluição e começa a fazer muito antes da aula presencial. Beleza? Mas a aula não acabou não. Ei! Eu disse que a aula era diluição e misturas de soluções sem reação. Vamos embora trabalhar as misturas de soluções que não reagem entre si. Galera, vê só. Presta atenção agora. Presta muita atenção. Porque agora você tem que estar ligado. Presta atenção. Gente, existem 3 tipos de misturas. 3 tipos de misturas. Existem as misturas de mesmo soluto, as misturas de solutos diferentes que não reagem entre si e as misturas de solutos diferentes que reagem entre si. Gente, num problema de mistura, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tipo de mistura que você tem. Flávio, por quê? Porque é o seguinte, a maneira que você vai resolver o problema das misturas de soluções de mesmo soluto é diferente da maneira que você vai resolver o problema de misturas de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Tá? Então você tem que estar, meu Deus do céu, muito atento, muito atento, muito atento. Tá? Quando você perceber que o problema é um problema de mistura, isso vai ficar muito claro no texto. Ele vai botar assim, misturando-se, realizando a mistura. Então vai ficar muito claro no texto que ele vai estar realizando uma mistura. Viu que o problema é um problema de mistura? Para, respira e diz assim, que tipo de mistura é essa? É uma mistura de mesmo soluto? É uma mistura de solutos diferentes que não reagem entre si? É uma mistura de solutos diferentes que reagem entre si? Pronto. A gente tem que estar muito, mas muito atento a isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o nosso primeiro caso, que é as misturas de soluções de solutos iguais. Beleza? Gente, quando você mistura soluções de solutos iguais, presta atenção, quando você mistura soluções de solutos iguais, eles não vão reagir. Então, quando você mistura ácido com ácido,
os ácidos não reagem. Base com base, as bases não reagem. Sal com sal, opa, sal com sal pode reagir. Turma, vê só. Vai ficar muito claro, tá certo? Você tem o quê? Ácido com ácido, não reage. Base com base, não reage. Existem misturas de sais que não reagem. Existem misturas de sais que vão reagir. Fica tranquilo, que eu vou dizer para você, eu vou dar um bizuzinho para você descobrir quando duas soluções vão reagir ou não. Tranquilo? Mas preste atenção. Nosso primeiro caso, mesmo soluto. Turma, vai ficar muito claro, mas vai ficar muito claro para a gente no texto, tá? Quando ele está misturando duas soluções, e essas duas soluções, elas são soluções de mesmo soluto. Vai ficar muito claro no texto, beleza? Então, vamos imaginar uma questão aqui, tá? Eu tenho uma solução A de hidróxido de sódio, beleza? Essa minha solução A, ela tem uma massa de hidróxido de sódio igual a 40 gramas e ela tem um volume de 250 centímetros cúbicos. Tranquilo? Vou pegar essa minha solução A e eu vou misturar essa minha solução A a uma solução B, também de hidróxido de sódio. Aí você diz assim, e como é que eu vou saber que é também de hidróxido de sódio? Ele vai dizer para você. Fica tranquilo. A leitura atenta do texto é importantíssima para a gente. Beleza? Essa minha solução B de hidróxido de sódio também, ela tem uma massa de hidróxido de sódio de 60 gramas e um volume de solução de 250 centímetros cúbicos. Gente, se eu tenho a massa do soluto e o volume da solução, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a concentração de cada solução. Então, a concentração da minha solução A é 16 gramas por centímetro cúbico e a concentração da solução B é 0,24 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, eu dividi 40 por 250, eu dividi 60 por 250. Tranquilo? Turma, quando eu misturo essas duas soluções, eu formo aqui, olha só, uma solução final. Gente, a única coisa que eu posso dizer dessa solução final é a sua massa. Veja que a massa da solução final é exatamente, olha, a massa da solução final é exatamente a massa da solução 1 mais a massa da solução 2. Beleza? A massa da solução 2. 1B e 1A. Tranquilo? É a única coisa. Aí você diz assim, Flávio, e eu também só posso dizer dessa solução o volume. Olha só o volume dela. Tranquilo? Beleza? Tá vendo o volume dela? 500 centímetros cúbicos. Aí você diz assim, ah, Flávio, é fácil dizer a concentração dessa solução. A concentração final dessa solução vai ser quanto? Vai ser 100 dividido por 500. Não é 100 dividido por 500. Presta bem atenção. Flávio, por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a concentração dessa solução final, aí a gente tem que estar extremamente atento a isso. A concentração da solução final, ela não vai ser uma média aritmética das concentrações das soluções. Flávio, por que não vai ser uma média aritmética das concentrações das soluções? Porque você pode misturar soluções de volumes diferentes. Aqui, nós misturamos soluções de volumes iguais, mas eu posso misturar soluções de volumes diferentes. Como eu posso misturar soluções de volumes diferentes, eu posso, pessoal, contribuir com a quantidade de soluto de forma diferente. Então, a concentração da minha solução final vai ser um número entre a solução 1 e entre a solução 2. Beleza? E como é que a gente calcula a concentração final dessa solução? Gente, quando você perceber que você tem uma mistura de soluções de mesmo soluto, você não pensa duas vezes. A concentração final dessa solução vai ser a concentração da solução A vezes o volume da solução A mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B dividido pelo volume final. Isso aqui, pessoal, é uma média, o quê?
ponderada. Isso aqui é uma média ponderada entre as concentrações. Tranquilo? Fazendo esse cálculozinho, você vai achar a concentração final da solução 0,2 gramas por centímetro cúbico. Você pode falar assim, mas esse 0,2 deu igual à média aritmética 100 por 500. Claro que deu igual. Sabe por quê? Porque os volumes são iguais. Mas se os volumes forem diferentes, não vai ser igual. É exatamente isso que a gente vai fazer agora na nossa questão. Olha só, deixa eu pegar aqui a questão que a gente vai fazer. Cadê? Questão 4. Pega aí tua apostila, questão 4. Vamos lá? Diz assim, opa, deixa eu vir para aqui para a questão 4. Opa, cadê? Questão 4. Depois eu vou voltar para ali. Olha só. O volume em litros, presta atenção. O volume em litros, olha, de uma solução de HNO3, 0,1 mol por litro, que deve ser adicionada a 5 litros de uma solução de HNO3, 0,5 mol por litro, para se obter uma concentração final igual a 0,2 mol por litro. Você está vendo que ficou muito claro que ele fez uma mistura de soluções de mesmo soluto? Pronto. Gente, na hora que você percebe que você tem uma mistura de soluções de mesmo soluto, você não pensa duas vezes. Opa, eu vou usar aquela fórmula. Eu vou usar aquela fórmula da média ponderada. Pronto. Aí ele fala que a concentração 1 tem uma concentração de 0,1 mol por litro. E ele está querendo exatamente o volume da solução 1. Vou pegar essa solução 1 e vou misturar essa solução 1 a uma solução também de ácido nítrico de volume 5 litros, concentração 0,5. Vou produzir uma solução que vai ter um volume final de volume 1 mais 5 e uma concentração de 0,2. Gente, a gente só vai fazer agora o quê? Botar na fórmula. Concentração da solução final, 0,2. Está aqui. Nosso volume final, volume 1 mais 5, igual. Concentração da solução 1, 0,1. Volume da solução 1, quem a gente quer. Concentração da solução 2, 0,5. Volume da solução 2, 5. Bota na fórmula, resolve. Volume 1 igual a 15 ml. 15 ml, cadê? 15 ml, a letra D. Letra D, de novo, de Dinamarca. Tranquilo? Beleza? Tranquilão? O que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso... Vamos para o nosso segundo caso de misturas de soluções que não reagem, que é o caso de misturas de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si, tá? Esse caso é um caso muito cobrado em prova. Eu posso falar para você que esse é o caso mais cobrado, tá? Esse é o caso dentro das misturas mais cobrado. Então esse é o caso que a gente tem que o quê? Dominar, ok? Pessoal, vê só. Vamos imaginar uma questão aqui, beleza? Vê. Eu tenho uma solução de cloreto de sódio, NaCl, e eu vou misturar essa solução de cloreto de sódio a uma outra solução de cloreto de potássio, KCl. Beleza? Aí você diz assim, Flávio, eu já estou vendo que isso é uma mistura de soluções de solutos diferentes. Massa. Agora, Flávio, esses solutos diferentes, vou até mudar a cor aqui para ficar legal. Flávio, esses solutos diferentes, eles reagem ou eles não reagem? Flávio, como é que eu vou saber que os meus solutos, eles reagem ou não? Turma, vê só, você vai saber se os solutos reagem ou não olhando a estrutura dos solutos. Gente, repara que na estrutura do NaCl, tu tem, olha só, o cloro, tu tem o ânion cloreto. Na estrutura do KCl, tu também tem o cloro, tu também tem o ânion cloreto. Repara que os dois solutos, eles apresentam um íon em comum. Turma, toda vez que você mistura soluções
e os solutos dessas soluções apresentam um íon em comum, esses solutos eles não vão se misturar. Não se esquece disso. Vou repetir. Toda vez que você mistura soluções e os solutos dessas soluções apresentam um íon em comum, um íon igual, essas soluções elas não vão se misturar. Se as soluções não vão se misturar, isso aqui é um caso de misturas de soluções de solutos diferentes que não se misturam. Você não vai resolver do primeiro modo. Você não vai utilizar aquela fórmula. Você vai resolver o problema de uma outra maneira. Tranquilo? Beleza? Turma, se os dois solutos não reagem, eu tenho na minha solução final, vou colocar aqui, o que? NaCl, e eu tenho o que? KCl. Ok? Na minha solução, que eu chamei até aqui de solução resultante. Tá certo? Aí vem cá. Essa minha solução de NaCl, ela tem uma concentração 0,2 mol por litro e ela tem um volume de 1 litro. Tranquilo? A minha solução 2, que é a minha solução de KCl, vou colocar 2 aqui, ela tem uma concentração de 0,4 mol por litro e ela tem um volume de 3 litros. Eu estou inventando isso agora, beleza? Galera, o que eu posso falar dessa concentração? O que eu posso falar da minha solução resultante? O que eu posso falar da minha solução final? O que eu posso falar da minha solução final é somente o seu volume. O volume da minha solução final é igual a 4 litros. É a única coisa que eu posso falar. Beleza? Aí deixa eu te dar uma dica importantíssima. Toda vez que você for fazer uma questão de solutos diferentes e esses solutos eles não reagem, você vai, para resolver a questão, fazer o quê? Calcular o número de mols de cada soluto em cada solução. Então eu vou calcular o número de mols de NaCl na minha solução 1. Flávio, como é que eu faço isso? Vem para cá. O que isso aqui quer dizer? Que dentro de 1 litro de solução existem dissolvidos o quê? 0,2 mol de NaCl. O meu volume da solução quanto é que é? 1 litro. Então, dissolvido na solução 1, eu tenho 0,2 mol de NaCl. Como o NaCl não reage com o KCl, essa quantidade de mols que eu tenho na solução 1 está na minha solução resultante. 0,2 mol. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o KCl. Vamos interpretar isso aqui. 1 litro de solução de KCl contém 0,4 mol. 3 litros vai conter X. Esse X vai dar exatamente 1,2 mol. Como o KCl não reage com o NaCl, esse 1,2 mol ele está na nossa solução resultante. Beleza? O que eu vou fazer agora com cada soluçãozinha dessa? Vem para cá, vem para cá. Olha, isso aqui é o que estava no slide passado. Isso aqui estava no slide passado. Beleza? E eu vou vir para aqui. Ok? Presta atenção. A minha solução resultante, ela tem uma quantidade de NaCl igual a 0,2 mol. Ela tem uma quantidade de KCl igual a 1,2 mol. E o volume resultante dela é 4 litros. Qual é a concentração? Olha só. Qual é a concentração de NaCl? Qual é a concentração de NaCl? E qual é a concentração de KCl? Pronto. Beleza? Flávio, e aí? Simples. Em 4 litros de solução, eu tenho 0,2 mol de NaCl. Em 1 litro, porque eu quero a concentração em mol por litro, eu tenho X. A concentração em mol por litro de NaCl na solução resultante, 0,05 mol de NaCl. A solução de KCl vai ser calculada da mesma maneira. 4 litros, você tem 1,2 mol. Em 1 litro, você vai ter X. X vai ser 0,3 mol por litro de KCl. Eu quero que você perceba, isso é importantíssimo agora, tá? Que misturar soluções de solutos diferentes que não reagem
é nada mais, nada menos do que você está fazendo uma diluição com cada solução que foi misturada. Repara, a concentração de NaCl na solução 1 é 0,2 mol por litro. E na minha solução resultante, deu 0,05, ou seja, houve uma diminuição da concentração. Quando a concentração diminui, a gente pode dizer que você está realizando uma diluição. Então, caso você quisesse, você também poderia responder essa questão através da fórmula de diluição. Como é que você iria resolver isso através da fórmula de diluição? Você iria diluir a solução 1 e depois você iria diluir a solução 2. Então, eu estou te dando duas maneiras de você resolver. Beleza? Não se esquece disso. Existem três tipos de soluções. Perdão, existem três tipos de misturas. Misturas de solutos iguais, misturas de solutos diferentes que não reagem, misturas de solutos diferentes que reagem entre si. Gente, antes de sair resolvendo a questão, eu tenho que saber que tipo de mistura eu tenho em minhas mãos. Se eu tenho uma mistura de solutos iguais, eu resolvo de uma maneira, aquela formulazinha que é a média ponderada. Se eu tenho uma mistura de solutos, diferentes que não reagem, eu tenho duas maneiras de resolver. Dessa maneira que eu mostrei para você e da segunda maneira, que é usando a diluição, que é exatamente a maneira que eu vou te mostrar agora na questão que a gente vai resolver. Vamos resolver a questão? Mas antes, olha só o que eu ia esquecendo. Turma, sabe o que é muito comum nessas questões de solutos diferentes que não reagem? Ele pedir a concentração dos íons que estão em solução. Olha, gente, a solução resultante não tem o NaCl a uma concentração de 0,05 mol por litro. Então, a concentração do íon Na+ é 0,05 mol por litro. A concentração do íon cloreto, que veio do NaCl, é 0,05 mol por litro. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1 para 1. Beleza? Quando você vai pegar o KCl, você vai ver que a concentração na solução resultante não é 0,3 mol por litro de K+, 0,3 mol por litro de Cl- 0,3 mol por litro. Por quê, Flávio? Porque a concentração é de 1 para 1 para 1. Só que qual é a concentração total dos ânions cloreto? A concentração total dos ânions cloreto é a soma da quantidade de ânions cloreto que veio da solução de NaCl e da solução de KCl, que vai dar exatamente 0,35 mol por litro. Ok? Tranquilo? Isso é muito cobrado, viu? Você vai ver nas questões, principalmente nas questões de casa. Ok? Vamos resolver nossa questão 4. Vamos resolver nossa questão... Cadê? Vamos resolver nossa questão 5. Questão 5. Pega a apostila aí. Questão 5. Questão 5 diz assim, ó. Vê só. A 2 litros de uma solução aquosa de sacarose, 50 gramas por litro, foi adicionada 6 litros de concentração, 2 mol por litro de solução aquosa de cloreto de sódio. Qual é a concentração do sal e do açúcar na solução final? Gente, quando você mistura açúcar com sal, não vai haver reação. Pessoal, isso é o soro caseiro. Você misturar o açúcar mais o sal. Aí você diz assim, mas Flávio, não tem íon em comum. Como é que eu iria saber? Você sabe que ele está falando dessa mistura e você, nesse caso aí, teria que saber, que você já está sabendo, que sacarose não reage com cloreto de sódio. Beleza? Aí o que você tem? Volume da sacarose, 2 litros. Concentração da sacarose, 50 gramas por litro. Tranquilo? Volume do NaCl, 6 litros. Concentração, 2 mol por litro. Qual é a concentração de NaCl? Qual é a concentração de NaCl? E qual é a concentração de sacarose? Turma, não é uma mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem? Então eu sei. Fica fácil. Posso trabalhar cada uma dessas soluções como se elas estivessem sendo o quê? Diluídas. O volume da solução final, o volume da nossa solução resultante é 8 litros. Então, eu vou diluir a minha solução 1
com concentração 1 vezes o volume 1, concentração 2 vezes o volume 2. Concentração 1, 50, volume 1, 2. Concentração da solução 2 na solução resultante, olha, concentração da solução resultante vezes o volume da solução resultante. Está aí, 12,5 gramas por litro. E para o NaCl a gente vai fazer a mesma coisa, só vai usar fórmulas e unidades de concentração diferentes. Você vai ter uma concentração 2 igual a 1,5 mol por litro. Resposta da nossa questão, 12,5 e 1,5, letra C de Colômbia. Ok? Aí você fala assim para mim, Flávio, tu não vai resolver a questão 1 não é? Vou resolver a questão 1 agora, tá? A questão 1 é uma questão massa, tá, gente? Essa questão 1 é linda. Olha só o que ele disse na questão 1. Vê só. Água e etanol misturam-se completamente em qualquer proporção, beleza? Observa-se que o volume final da mistura é menor que a soma dos volumes do etanol e da água empregados para prepará-la. Falei isso, não falei? Eu não falei isso? Ó, o gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol em volume empregado para misturar a mistura. Aí ele fala assim, se 50 ml de etanol forem misturados a 50 ml de água a 20 graus Celsius, o volume da mistura resultante a essa mesma temperatura será de... Pessoal, vê só. Vê, a gente sabe, tá? Ele misturou 50 ml de água com 50 ml de etanol. Ele está querendo saber o quê? O volume da nossa mistura. O volume da nossa mistura vai ser calculado a partir do quê? A partir da densidade. Tranquilo? A partir da densidade a gente vai conseguir encontrar o volume da nossa mistura. A densidade da mistura vai ser a massa de água mais a massa de etanol. Tá aqui, ó, a massa de água mais a massa de etanol dividido pelo volume de água mais o volume de etanol. Beleza? Ele não adicionou 50 gramas de água, 50 ml de água, então ele está adicionando 50 gramas de água. Ele não adicionou 50 ml de álcool, então ele está adicionando 35,5 gramas de álcool. Beleza? Tranquilo? Então a massa da minha mistura vai ser 89,5 gramas. Aí eu coloquei aqui, ó. Pelo gráfico, a densidade da mistura contendo 50% de etanol é 0,93. Aí você diz assim, Flávio, onde é que tu tirasse isso? Olha o eixo X. Porcentagem de etanol em volume empregado para preparar a mistura. Ó, vou vir aqui, ó. Olha só. Olha só. Ó. Isso aqui, 0,93. Vamos jogar na fórmula. A densidade 0,93, a massa 89,5, o volume vai dar aproximadamente 96. Questão parece difícil, mas não é. 96, resposta letra E. Eita, Flávio. É de quê? É de Equador. Tranquilo? É de Equador. Ok? Tranquilo? Acabamos nossa semana 8, semana importantíssima, tá? Semana 9, nós vamos trabalhar com soluções de misturas que reagem. E semana 10, para a gente finalizar 10 semanas massa, a gente vai trabalhar com titulação, ok? Beleza? Um beijão no coração, um forte abraço, tchau!